Hello, dear students. Olá, queridos alunos. How are you today? Como vocês estão? Bom, hoje nós vamos estudar um gênero discursivo chamado comic strip. Mas o que é comic strip? Vamos olhar. Significa cômico, ou seja, o humor e a graça que o autor das histórias em quadrinhos e tirinhas tem o interesse de passar para os leitores. O objetivo dessas histórias de comic strip ou tirinhas é de interagir, ensinar e causar humor, certo? Então, bom, eu não vou falar tudo em inglês hoje, mas quero que vocês prestem bastante atenção, porque a gente vai aprender uma expressão e é muito fácil, vocês geralmente usam no dia a dia. Então, vamos fazer a leitura dessa história? Bom, como vocês podem ver, essa é uma história da Mônica's Gangs, que é a turma da Mônica. Então, vamos lá. A tirinha, ela é uma sequência de quadrinhos. Ela tem associação de linguagens verbais e não verbais. Nós vamos começar primeiramente pela linguagem verbal. Ah, professora, mas eu não sei inglês. Nós vamos aprender e vocês vão ver como vai ser fácil. Vamos primeiro para a linguagem verbal. Fui, always at bath time. Essa é a fala do Cebolinha. Agora vamos ver a Mônica. Fui, always at the bath time. And then, Magali says. Então, a Magali também diz. Fui, always at the bath times. Então, isso é a primeira coisa que a gente fez, a leitura verbal. Mas e o Cascão? Ele não diz nada? Então, aqui a gente pode ver um misto de linguagem verbal e não verbal. Mas, professora, o que está escrito aí? Eu não entendi. Mas vocês vão ver como é fácil. Agora é hora da gente começar a observar a parte não verbal desse texto, que seria o quê? Os movimentos, onomatopeia, ok? Então, vamos lá. No primeiro quadrinho, o que a gente pode perceber? Geralmente, a turma da Mônica, os meninos estão vestidos de bermuda e camiseta, e as meninas estão de vestido, mas nessa história, eles estão com uma toalha de banho. A gente pode perceber também as pistas gráficas nesse texto, como, por exemplo, uma pocinha de água no chão. O que mais que a gente pode perceber? As gotinhas aqui de água, certo? E essa movimentação, eles estão em movimento, eles estão correndo para atender o telefone, certo? Mas espera aí, tem alguma coisa aqui nessa história. E o Cascão, o que ele está fazendo? Ele não estava tomando banho, mas por quê? Então, vocês conseguiram perceber qual que é o humor dessa comic strip? O humor que a gente pode ver aqui é que o Cascão ele não estava tomando banho, mas por quê? Certo? Então, vamos lá. Agora a gente vai para a parte prática da comprehension, da interpretação. No texto, a palavra puffy significa espanto e paciência ou animação. Bom, essa palavra, gente, ela tem um correspondente que seria o nosso né? Que mais que pode ser? Ixi, um tipo de reclamação. Então, essa onomatopeia, que seria, então, a imitação do som, seria, então, impaciência. Então, eles ficaram impacientes, porque tiveram que sair do banho para poder atender o telefone. No segundo exercício, quando eles falam, vamos ver se vocês vão adivinhar isso aqui. Então, primeiro a gente sabe que a resposta é a B, impaciência. Então, a gente já conseguiu interpretar, já conseguimos entender. Agora, no segundo exercício, a frase always at bad time significa sempre na hora do banho, sempre na hora da natação ou sempre na hora errada. Bom, vocês perceberam lá que eles estavam molhados, tinha pocinha de água, mas a questão certa, a opção certa é a B, é a A, sempre na hora do banho, certo? Então, aqui a gente já pôde aprender em inglês uma expressão, sempre na hora do banho. Então, toda vez que um telefone tocar na sua casa, vocês podem até pensar em inglês. Always at bad time. Então, essa é a tradução correspondente
que os 3 personagens falam lá naquela historinha, certo? Vamos agora para a pergunta 3. Por que o humor está presente nesse comic strip? Por que vocês acham que tem humor nessa história? Porque nós sabemos que o Cascão, ele não gosta de tomar banho. Então, não teve nenhuma... ele não se sentiu incomodado ou impaciente do telefone ter tocado. Porque nós sabemos as características desse personagem, que ele não gosta de tomar banho, ok? E a quarta pergunta. A palavra ring... vamos olhar o texto novamente para a gente observar a onomatopeia ring. Então, é assim, a palavra ring, ela repete aqui 5 vezes, certo? Professora, mas que palavra é essa solta no ar? Quem que está falando ring? O ring é a onomatopeia que está imitando o som do telefone. Então, o interessante é que essa palavra também é o verbo ring, phone rings, o telefone toca. Além de ser um som, ela também é um verbo. E que na língua portuguesa, nós vamos ver nas tirinhas aquele trim do telefone, certo? Bom, então essa é a nossa aula de hoje, interpretação de comic strip e língua inglesa. E continue estudando, e eu acho que essas histórias em quadrinhos, comic strip, elas facilitam muito a aprendizagem de vocês na língua inglesa, e não é nada difícil. Ok, pessoal? Então, have a nice day.